Bem-vindos a mais um episódio do Menin Talk, o podcast das irmãs ginecologistas, Eduarda Menin e Rafaela Menin. E hoje vamos falar sobre um tema super em alta, que é o tratamento da obesidade e o uso de medicamentos como Ozempic, Mounjaro, quais são as indicações, como que eles são usados, e para isso a gente tem uma convidada muito especial. Hoje trouxemos a nossa endocrinologista lá da Menin-Med, doutora Mariana Cirilo, para falar um pouco mais sobre esse assunto que é muito relevante. Afinal, hoje em dia, mais de 30% da nossa população está obesa e a projeção é que até 2044, 75% da nossa população tenha sobrepeso e obesidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Obrigada, Mari, por ter vindo e aceitado o nosso convite. Bem-vinda. Obrigada, queria agradecer já de uma vez o convite, né? Uma honra estar aqui com vocês. O podcast eu tenho acompanhado aí as outras edições, né? Acho que já é um sucesso e vocês têm trazido temas extremamente relevantes, né? Para a saúde como um todo. E falar de obesidade, eu acho que não tem nada mais atual, né? Do que isso, não só pelas projeções, mas pelo boom que a gente está tendo aí de novos medicamentos, né, de mudanças, até de recomendações. A gente teve agora recentemente aqui em Belo Horizonte o Congresso de Obesidade, né, no último final de semana, e que a gente veio com uma nova diretriz aí da Associação Brasileira de Estudo da Obesidade, trazendo novidades, né? Tem muitas mudanças aí, tanto de diagnóstico como de tratamento. Então, ótimo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o que é a obesidade, né? E se ela é uma doença de fato ou não. Explica pra gente. A obesidade, ela é uma doença crônica, né? Acho que antigamente a gente não tinha tanto essa visão. Achava-se, né? Acho que as pessoas abordavam como se fosse simplesmente comer mais e gastar menos energia, né? E hoje a gente sabe que é uma doença multifatorial, a gente tem influência de vários fatores comportamentais, genéticos, ambientais, e a gente tem que encarar, né, como as outras doenças crônicas. Então, diabetes tipo 2, hipertensão, que o tratamento ele não vai ser 1 mês de tratamento, 2 meses, 3 meses, né? É um tratamento para o resto da vida. Eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade ainda de encarar a obesidade como doença, né? Tem esse preconceito, assim, esse estigma mesmo de que, não, isso é gordofobia, não é doença, né? Gente... Tem gente que fala, eu sou gordinho, mas meus exames estão bons. Existe um CID, né, para obesidade. Então, um Código Internacional de Doenças, né? Então, realmente é uma condição metabólica, né? E deve ser encarada como tal, como uma doença. E não é simples, né, Mari, de tratar. Então, é uma doença que envolve diversos aspectos, múltiplos tratamentos, acompanhamento multidisciplinar. E muitas vezes não é culpa da pessoa, que nem você falou, tem fator genético, ambiental, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Quais são os fatores de risco, né, para uma pessoa chegar aí na obesidade, desenvolver essa condição? Eu acho também que é importante a gente falar, conceituar o que é obesidade hoje, né? Como que está sendo diagnosticado a obesidade. Então, o IMC, que é o índice de massa corporal, ou se é pela bioimpedância. É algum parâmetro novo, Exato. né? Como é que você fala que esse paciente é obeso? Vamos falar sobre isso. Isso a gente teve mudança esse ano, né? Então, a obesidade ela é o excesso de adiposidade. Antigamente, a gente usava a definição baseada no IMC, né? Desde o início do ano, a gente teve uma publicação numa grande revista, trazendo novos conceitos, né? E a gente vai ter isso na nossa diretriz brasileira também, que vai ser publicada ainda esse semestre, né? Então, a obesidade, antigamente, era definida como IMC acima de 30, e hoje a gente não usa só o IMC. A gente vai usar o IMC juntamente com outros parâmetros antropométricos, que podem ser através da bioimpedância, medida de cintura, circunferência de cintura, né? Relação cintura-altura, cintura-quadril, e também o IMC acima de 30, com outras complicações, né? E a gente, quando fala em complicações de obesidade, não é só hipertensão, diabetes, apneia do sono, mas a própria perda de funcionalidade que pode ter, né? O dor articular também é uma coisa que às vezes a gente não se atém a isso, né? Verdade. Mas a perda de funcionalidade ali relacionada à obesidade, hoje ela faz parte também dos critérios de diagnóstico e até de tratamento, né?
O que você falou do preconceito, ele existe ainda, né? Eu acho que isso tem diminuído, né? Com até acesso a mais informação, as redes sociais têm ajudado um pouco nesse sentido. Então, isso dificulta muito até a busca pelo tratamento, a aceitação do diagnóstico, de encarar que é uma doença, né? E não é simplesmente uma alteração comportamental, né? Não é preguiça, alimentar, né? não é preguiça, né? Então, algumas pessoas ainda têm receio de procurar tratamento, até por isso, né? Até receio de como que o profissional vai abordar. Então, a gente também está tendo mudanças nesse sentido, né? De abordar de forma respeitosa, né? Até a forma de falar. Sim. A gente tem tido um cuidado maior em relação a isso, né? E o que a Rafa falou sobre, eu sou gordinha, mas tenho os exames normais, né? Isso é um erro grande, né? Que a gente escuta muito, né? Dos pacientes ou de conhecidos. Então, o exame normal não significa que está tudo bem, né? A obesidade, ela está ali e ela vai ter complicações a longo prazo. Às vezes os exames estão bons naquele momento, né? Eu sempre falo com as pacientes, os exames são uma foto do que está acontecendo agora. Só que a gente tem que pensar lá para frente, né? E cronicamente falando, a obesidade vai ser um fator de risco ali para o futuro desse paciente. E não só cardiovascular, né? Por exemplo, o câncer de mama. É importante a gente falar isso. Um grande fator de risco é a obesidade. Então, as pacientes às vezes se preocupam muito com questões de uso de hormônio, né? Mas esquecem ou não sabem, né? Eu acho que talvez não saibam. Mas a obesidade é um dos principais fatores de risco para o câncer de mama, né? E para outros tipos de câncer também, tipos, né? A Mari falou também esse negócio, né? Que às vezes a própria paciente tem dificuldade de buscar ajuda. E eu lembrei de um relato que eu vi, até de uma pessoa até conhecida, assim, no mundo dos podcasts, tudo que eu gosto muito, né? Dos podcasts. E ele é obeso, e ele contando que ao longo da vida, ele tentou várias vezes começar a academia, por exemplo, uma atividade física, que muitas vezes já é uma dificuldade para a pessoa que tem obesidade, muitas vezes por causa de até Dores, do próprio exercício físico, né? Da dificuldade ali mesmo. Só que ele falou que ele ia para academia e ele estava lá e achava que era aquele ambiente. Ainda hoje em dia não é tanto, mas ele contando que na época dele era um ambiente dos bombados, né? Das fortonas e tal. E que ele se sentia julgado o tempo todo. Tipo, o que esse obeso está fazendo aqui? Caminhando, malhando, né? O que vai adiantar? E aí ele se sentia, assim, oprimido, né? Em relação a isso. Mas eu vejo que hoje talvez tenha mudado um pouco isso. A gente vê mais na academia, não é só o ambiente dos fortões, né? Inclusive porque tem muita gente lá que não está buscando um corpo perfeito, sim saúde, né? Graças a Deus. É o que a gente fala o tempo todo, né? É. E aí vamos pensar então, o paciente consultou com você, Mari, e foi diagnosticado com obesidade. E aí, como que é o início de um tratamento, assim, para o paciente? Como que você orienta? Quais são as possibilidades? Tem alguns critérios? Né? Por exemplo, um grau de obesidade mais alto, com fatores de risco, você direciona para algum tipo de tratamento mais específico? Conta para as pessoas como que funciona em geral. Então, assim, além da gente fazer o diagnóstico, né, por esses critérios que eu falei, sempre vamos avaliar fatores de risco, né, história familiar, o antecedente pessoal também, né, o comportamento alimentar daquela pessoa, né. Então, hoje a gente tem isso também como um pilar do tratamento, que é identificar o fenótipo alimentar, até para escolher medicação, né, ou até como é que a gente vai abordar em relação à alimentação mesmo, ao plano alimentar. Né? Então, para escolher medicação, a gente deve levar em consideração o fator de risco, sim. Né? E hoje, também na nova diretriz, a gente teve uma mudança que antigamente a gente ia do primeiro passo recomendado era mudança de estilo de vida, depois você pensava em medicação, né? E depois vinha a cirurgia bariátrica. Então, hoje, a gente já tem a recomendação de começar o tratamento medicamentoso. Né? Então, você não vai esperar tentativa de atividade física, dieta, para depois pensar numa medicação. Né? Muito pensando nisso também, de diminuir os fatores de risco ou de melhorar as doenças que aquele paciente já apresenta, né? Ou qualidade de vida. Então, a gente já entra com o tratamento medicamentoso. A gente
tem muitas promessas aí de novas medicações ainda, né? Se a gente for pensar em número de medicamentos, não são tantos assim, mas nos últimos anos a gente teve, se não me engano, 5 medicamentos novos, né? Que foi uma revolução, né? É. No tratamento de obesidade. E assim, eles vieram inicialmente para tratar diabetes e aí fomos descobrindo outros benefícios, né? Então, em relação à perda de peso e muito em proteção cardiovascular, né? Que eu acho que também é uma coisa que não se fala tanto, a gente fica focado ali em perda de peso, mas é sensacional, né? Tem uma medicação A Mônica comentou sobre isso no último a podcast. nossa cardiologista. que diminui risco cardiovascular, né? E tem impacto em mortalidade. Então, a gente tem, né, os mais famosos aí são as canetinhas, né, que o pessoal chama de canetinhas emagrecedoras, que a gente não gosta desse nome, né, mas que são os análogos de GLP-1. E agora é a tirzepatida, que é análogo de GLP-1, mais GIP, que é a nova promessa aí, né, que chegou e até já esgotou nas farmácias, de tanto que as pessoas compraram, né? Então, o análogo do GLP-1 é mais conhecido é o Ozempic, correto? E a tirzepatida, que é o Mounjaro, que está em alta, todo mundo falando. É isso mesmo. Isso, análogo de GLP-1, né? A gente tem o Saxenda, o Ozempic e o Wegovy, né? O Wegovy e o Ozempic, eles são a mesma substância, que é a semaglutida. Diferenças, a gente tem diferenças em bula, né? O Ozempic em bula, ele é para tratamento de diabetes e as doses são diferentes, né? Ele vai até 1 miligrama. O Wegovy já tem a recomendação de tratamento para a obesidade. Em bula já foi Já colocado. Né? A questão é mais de nomenclatura, de bula, e ele tem uma dosagem mais alta, né? Ele vai até 2,4 miligramas. E explica um pouquinho como que essas medicações funcionam, qual que é o efeito delas para fazer o emagrecimento. Então, simplificando, né? Eles vão agir. O GLP-1, ele é um hormônio que é produzido no intestino, né? O GIP também, que faz parte aí da tirzepatida. E eles têm um efeito na saciedade, diminui o esvaziamento gástrico, e eles agem no metabolismo da glicose, né? Então, esses seriam os mecanismos principais de ação. E então, geralmente as pacientes relatam, né, que elas sentem menos fome, mais saciedade. E, em paralelo a isso, Mara, é importante também fazer uma reeducação, né, de hábitos. Adianta só tomar o remédio e não mudar nada? Como é que vai ser esse cenário se não reeducar? Adianta comer pouco, só continuar comendo porcaria, né? O remédio, ele não é milagroso, né? Ele é um dos pilares do tratamento. Então, a gente tem que entrar com as mudanças do estilo de vida, né? Então, principalmente a alimentação, mudança comportamental, né? Muitas vezes a gente precisa de abordagem psicoterápica, né? Para isso, né? Exercício físico essencial, né? Não só para perda de peso, mas para manutenção de massa magra, saúde óssea, né? Então, a medicação ela é um dos pilares que a gente tem de tratamento, né? E uma crença também que as pessoas têm, quando a gente fala em tratamento de obesidade, é de que a medicação ela tem uma data para sair, né? Então, as pessoas acham assim, mas eu vou usar quanto tempo de medicação? A gente não sabe, né? Então, o tratamento de obesidade ele vai ser para o resto da vida, né? Ele não vai ser simplesmente usar a medicação durante um período e também chegou na meta de peso desejada, a gente vai suspender. Tem pessoas que vão usar a medicação o resto da vida. E já tem estudos, assim, mostrando segurança de uso a longo prazo? Outro dia uma paciente me perguntou isso. Ela usou o Ozempic já tem 4 anos. Ela falou, doutora, eu não vou parar. Eu falei, não, tudo bem, você está fazendo acompanhamento, né? Está com um especialista. Então, é isso, vai acompanhando para ver realmente até quando, né? Mas pode, se a pessoa precisar ou quiser usar. São medicamentos novos, né? Relativamente novos. Então, a gente não tem estudos de longo prazo, né? Eu acho que agora a gente isso vai acontecer, a gente vai ter mais estudos aí, né? À medida que vai passando o tempo aí de uso da medicação, mas atualmente a recomendação é manter. Né? A gente não tem um prazo assim, vou usar 4 anos e vou suspender. A gente não tem isso. Eu achei maravilhoso essa revolução assim dos medicamentos, porque muitas vezes quando não tinha opção medicamentosa, ou era bariátrica, ou mudança de estilo de vida, às vezes o paciente falava,
pô, a gente sabe que com a mudança de estilo de vida é demorado, né? Aquele processo. E muitas vezes o paciente tinha que chegar num certo peso, emagrecer, para poder fazer a cirurgia, né? Com segurança. E agora, com o medicamento, de certa forma, ele consegue a perda de peso, né? Com um prazo mais curto, ganha o benefício aí, né? De proteção cardiovascular, de melhora aí, clínica, como um todo. E eu acho que dá um gás também, né? Para a pessoa ali, porque ela vai ter uma perda de peso relativamente mais rápida, vai sentir na pele, no corpo, os benefícios daquela perda de peso. E eu acho que isso dá estímulo aí, então, para ela engatar aí numa mudança de estilo de vida, atividade física, se alimentar melhor, e vira um ciclo, né? Exato. Isso. E aí, muitas vezes, nem precisa da cirurgia, né, Mari? Como é que você tá vendo isso no consultório, assim? Tá tendo um bom resultado só com a medicação, mudança de estilo de vida? Os pacientes ainda optam muito por, não, desisto, quero fazer cirurgia. Como que é, assim, no consultório? Eu acho que, assim, isso é muito discutido também, de que a cirurgia vai perder o espaço, né? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem as indicações ainda, e a gente ainda tem um custo muito elevado das medicações, né? São medicações caras. Exato. Então, muitas vezes, a pessoa não tem condições mesmo de comprar ou manter um tratamento a longo prazo, né? Então, às vezes, o recurso que a gente tem vai ser a cirurgia, né? A gente tem esse papel da medicação, eu acho que de até ajudar na preparação para a cirurgia, e muitas vezes tem pacientes que têm um reganho de peso pós-cirurgia bariátrica, que a gente também tem o papel da medicação, né? E em relação a percentual aí de perda de peso também, a gente está com expectativas mais realistas em relação ao tratamento da obesidade, né? Antes a gente falava, o objetivo era normalizar o IMC, né? E a gente sabe que para algumas pessoas isso não vai ser possível, né? Então, o objetivo hoje maior é você ter uma perda de peso de pelo menos 10%, porque com isso a gente já tem uma diminuição de risco, né, de desenvolvimento de outras doenças, melhora de doenças já associadas, né, de comorbidades, como principalmente o diabetes, e melhora de qualidade de vida, né? Então, a gente está com metas mais palpáveis, assim, mais realistas, né? E aquela pessoa, eu vejo muito, Mari, às vezes, assim, mulheres que estão com poucos quilos acima, não chega a enquadrar numa obesidade. Um sobrepeso. Um sobrepeso até leve, assim, mas opta por fazer uso da medicação para atingir o peso que ela considera ideal. Como que está isso na prática de vocês? É recomendado? Não? É só para obesidade mesmo? Tem critérios clínicos para usar? Porque hoje a gente vê que tem muita gente usando sem critério, às vezes. E sem acompanhamento também, o que é mais grave, né? Então, vê que a medicação funcionou para né? Funcionou para a amiga e quer usar, né? Então, a gente não tem receita de bolo, né? Se a gente for pensar nos critérios mesmos, a recomendação, a gente poderia já usar a medicação para sobrepeso, se tiver outras condições associadas, né? Então, não é uma medicação que você vai usar, eu quero perder 2, 3 quilos. Não faz muito sentido, né? A gente usar. E esse uso indiscriminado, a gente vê complicações relacionadas a isso, né? Eu acho que a gente tem casos aí até de pessoas famosas, né? Que a gente vê um resultado que não era o que a gente quer da pessoa, né? Até de perda de massa muscular de forma importante e perda de funcionalidade com isso. Então, a medicação ela tem critério. Eu acho que os critérios eles estão sendo ampliados, né? O acesso ao tratamento ele está sendo ampliado, mas a gente não deve automedicar nunca, né? Usar esse tipo de medicamento sem acompanhamento e entender que o que funcionou para um talvez não funcione para o outro, o que é indicado para um não é indicado para o outro, né? E a gente também tem frustrações com o uso da medicação. Tem pessoas que não têm resultado, ou não têm o resultado que esperava, né? Então, entender isso também. Eu acho que nada substitui o acompanhamento profissional. Eu ia até comentar isso, porque eu tenho visto, assim, até pessoas próximas, às vezes amigas, comentando, não, porque eu tenho uma viagem, ou eu tenho um casamento e tal, tô precisando perder uns quilinhos, uma canetinha só e tal, para um período curto.
Mas, gente, será que precisa, né? Também não é assim. Não é assim. Muitas vezes as pessoas não pensam nas consequências, nos efeitos colaterais. Então, assim, tem efeito colateral, né, Mari? Assim, de náusea. Como que é? O que os pacientes relatam mais com o uso das canetinhas? A resposta vai ser muito individual, né? O que a gente tem de mais comum são os efeitos gastrointestinais, né? Náusea, vômito, constipação intestinal ou diarreia. Tem algumas pessoas que têm queixas relacionadas aí a refluxo. A tendência é isso melhorar com o tempo de uso da medicação e a gente consegue manejar alguns sintomas também, né? Então, esses seriam os mais comuns, né? O fato de ter um efeito colateral não quer dizer que a gente não deve insistir na medicação, né? A gente tem que saber manejá-los. Né? Tem pessoas que realmente elas não toleram, né? E aí a gente tem que reavaliar o tratamento, né? O que eu vejo muito na prática é que a maioria das pessoas que realmente tem indicação de usar a medicação, pelo menos no consultório, né? Nos meus pacientes, a incidência de efeito colateral ela é baixa, tá? Mas existe. Né? Ou seja, quem não deve usar e usar tem mais chance de ter esses efeitos, né? Isso, assim, da minha prática né? mesmo, né? Tem gente que usa medicação. Experiência. Tem gente que usa e não sente absolutamente nada de efeito colateral, né? E o que eu costumo falar com o paciente, o que ele vai perceber de efeito da medicação é redução mesmo do apetite, do esvaziamento gástrico, que são coisas mais palpáveis, né? E claro que a perda de peso ou de medida antropométrica. Até para entender o efeito da medicação, né? A gente fica muito na expectativa de será que está fazendo efeito, né? E muitas vezes, como a gente começa com doses mais baixas, né? E vai titulando, às vezes a pessoa está usando a dose inicial e ela não vai ter uma grande resposta, mas à medida que a gente vai aumentando a dose, chegando na dose terapêutica mesmo, ela passa a ter os efeitos, né? Isso não quer dizer que ela não está tendo benefício da medicação, né? Até em relação à proteção cardiovascular, em relação a isso. Mas o efeito mesmo de perda de peso, né? Talvez ele vai vir à medida que a gente ajuste a dose. E é importante falar que um dos efeitos dessas medicações é a redução do esvaziamento gástrico. Sim. Então, toda paciente que está fazendo uso tem que avisar se for fazer um procedimento que requer anestesia, né? E às vezes tem gente que está usando medicação e não informa para o médico ou para o anestesista no pré-anestésico. E é muito importante avisar, porque quando você faz uso dessas medicações, ela deve ser suspensa 2 a 3 semanas antes do procedimento, né? Eu já tive que cancelar a cirurgia em cima da hora, assim, porque a paciente me avisou cerca de 5 a 7 dias antes que, doutora, eu esqueci de te avisar que eu tô usando o Ozempic. Tem problema? E tem, porque o risco porque como o esvaziamento gástrico ele fica lentificado, fica um resíduo ali, né? Então, tem risco na hora da sedação, da anestesia, de ter um refluxo desse conteúdo gástrico e ter uma aspiração, né? Então, é muito importante avisar isso. Lá na Procriar, né, onde eu trabalho com a medicina reprodutiva, a gente está passando na televisão toda hora, nós médicos reforçando, perguntando, a gente sempre pergunta se está usando alguma medicação. Agora a gente tem que perguntar, está usando alguma medicação para emagrecer? Colocar o nome das medicações. Né? Os pacientes esquecem, né? Exato. Não considera muitas vezes talvez como uma medicação, né? porque não é, às vezes, nela na cabeça dela não. O uso dela, às vezes, não é para uma isso, doença, né? Tratamento, né? Exato. Então, são 21 dias, né? A recomendação para suspensão da medicação. E, às vezes, a gente esquece. Eu tenho uma tendência de orientar os pacientes, quando eu vou prescrever, sobre isso. Mas, às vezes, um paciente não tem um procedimento programado, um exame, né? Não naquele momento ali. Aí, às vezes, isso pode acabar passando batido. E aí, acho que, como o uso está aumentando cada vez mais, né? Acho que todos os profissionais têm que saber dessas recomendações. Importante frisar isso, né? Acho que a obesidade é um problema de saúde pública, né? A gente precisa ter mais políticas nesse sentido, mais conscientização nesse sentido também. E uma coisa até que foi pauta do Congresso, né? Que eu citei agora do final de semana, é até em relação à regulação, né? De alimentos, há mais informações ali no
nos rótulos, a questões nesse sentido que a gente já está vendo, né? Uma Algumas progressão, mudanças, né? Aquele, assim, rico em açúcar, rico em gordura Já trans. fica meio assim, né? Dá uma Nossa, inibida, dá uma né? inibida. Você já pensa duas vezes. Que eu ia falar. É. E, gente, olha como é que tudo casa, né? Todos os episódios, né, que a gente comentou, desde o primeiro episódio que a gente teve com a doutora Arabella, que a gente falou sobre a teoria dos 1000 dias, né? Sobre como que influencia, né? Tudo aqui, os hábitos de vida das gestantes vão influenciar na saúde, né? Inclusive, é um fator de risco, né, para a obesidade quando a gestante tem maus hábitos alimentares ou se está com sobrepeso, obesidade, do bebê, do filho dela, ter ali na infância, na adolescência, na vida adulta, obesidade. E aí, como é que casa tudo? Depois tivemos o episódio com a Paulinha, nutricionista, também falamos muito sobre isso. E, gente, é muito triste você pensar que criança e adolescente com risco de ter uma doença e diversas outras por maus hábitos nossos, né, atualmente. Sim. Você pensa, porque são nossos. E aí junta com todo o contexto que você falou, de rede social, de Educação, de né? comportamento, tela demais, não brinca, não gasta energia. A vida corrida, que às vezes os pais optam por opções mais rápidas de fast alimentação, food, né? E hoje é muito fácil, né, gente? É só pegar o assim. celular e pedir. Então, o acesso também facilitou né, a obesidade, o excesso de peso e os outros problemas de saúde, né, que estão relacionados a isso. Acho que você trouxe uma questão importante da gestação, né? A gente ouve muito isso. Grávida como por 2. Não, estou grávida, eu posso, né? Então, a gente aqui que tá grávida, tem duas né? grávidas aqui e elas podem falar com propriedade. Além de médicas, elas estão sentindo na pele. Então, fala aí, Mari. Assim, desde da minha primeira gestação, eu acho que a minha maior preocupação era isso, assim, tudo que eu vou comer, ou o medicamento que eu vou tomar, ou qualquer coisa, eu penso no impacto para o neném, né? E as pessoas não têm essa noção, né? E isso vai sim, a gente pode ter obesidade já de início na infância e adolescência ou na vida adulta relacionado a isso, ao comportamento materno durante a gravidez, né? Então, a gente tem uma responsabilidade maior ainda nesse sentido. A gente conversou muito sobre isso, né? Como essa época do planejamento da gestação ou da gestação é uma época de ouro para conscientização e reeducação, porque é isso, a pessoa não está pensando mais só nela. Deveria ser um estímulo assim muito maior, né, para ela querer se cuidar, porque não é só dela agora, tá cuidando da vida do filho dela lá para frente, não é só aqui, né, durante a gestação intraútero. Isso vai influenciar para o resto da vida. Daí entra essa questão de saúde pública, né, Mari? A gente fala muito isso, de como realmente deveriam ter medidas governamentais mais assertivas de reeducação mesmo em toda a fase de vida da população, desde criança, desde gestante, que vai impactar nas crianças de hoje, nos adultos de amanhã, na terceira idade, né? Então, se a gente conseguisse um programa nacional de reeducação de hábitos, de alimentação, de ensinar né, coisas básicas do dia a dia, substituições, ao invés de comer um macarrão instantâneo, faça isso. Isso reduziria muito o custo, igual você falou, né? É um impacto na saúde pública em vários quesitos, né? Então, eu falo muito isso. Meu sonho é, por exemplo, seu marido é educador físico, né? Eu falo muito sobre por que não a gente ter academias públicas com parcerias com faculdades, né? Realmente para reeducar a questão de atividade física, de musculação, em comunidades mais carentes, onde o acesso é mais difícil. Então, tem tanta coisa que a gente poderia fazer, né? Eu acho que as pessoas não têm noção do impacto que isso traz, assim, né? A nível de saúde pública. Até financeiro, né? Inclusive, para o governo. Gastos, prevenção de gasto, é contenção de danos mesmo. Sim, porque a gente vai ter as complicações, né? Não é simplesmente o sobrepeso e a obesidade, né? São as coisas que vêm o pacote junto, né? E uma outra questão também, gente, que eu acho que tem que ser discutida é o acesso à alimentação saudável, né? Eu até vi uma postagem agora essa semana de uma nutricionista que ela está falando, gente, não,
não é culpa da pessoa, porque quando você vai comparar o preço de um macarrão instantâneo ou um preço lá de um fast food, né, com uma alimentação mais saudável, é mais barato, né? Uma bolacha recheada é mais barata. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Às vezes a pessoa ela não tem que fazer aquela escolha, né? Em relação ao custo. Infelizmente, acontece muito isso mesmo, né? Carne, gente, tá caro, né? Às vezes a pessoa realmente não tem acesso e ela vai... E nem tempo, nem a gente falou, às vezes, correria ali do dia a dia, ela vai optar por uma opção mais fácil mesmo, né? Mas outra coisa que eu fiquei aqui na cabeça, que você chegou a comentar um momento, e eu tô aqui para perguntar. Que você falou da perda de massa muscular, né? Com o uso das canetinhas. E a gente até viu, né, em famosos, né, que a gente comentou, que realmente fica um aspecto. Por que acontece essa perda de massa muscular e o que faz para tentar amenizar, assim, essa perda, né, durante o tratamento? O que as pacientes que estão em uso podem fazer para amenizar essa perda de massa magra? Então, primeiro a gente vai ter uma restrição alimentar, né, uma restrição calórica, né? Ingesta proteica também, né? E a ingesta proteica, ela fica muito prejudicada, né? Então, a preocupação maior que a gente tem que ter é de manter essa ingesta de proteínas, né? Então, até eu oriento, às vezes, vai começar a refeição, comece pela proteína. Para garantir, né? Já, né? Sim, e fazer ajustes também na dieta, né? No plano alimentar. Pensando em cálculo mesmo de macro e micronutrientes. Então, a gente tem esse impacto da restrição, né? Quando a gente fala em emagrecimento, você não perde, a gente não tem como falar, eu vou perder gordura aqui só do abdômen, né? Então, você perde peso como um todo, mas a gente tem recursos para manter ou minimizar a perda de massa muscular, né? Então, exercício físico, né? Principalmente os exercícios resistidos, né? E aí entra muito o papel da musculação. Eu acho que a musculação é essencial, né? Ou algum outro exercício resistido. A questão da alimentação, então, eu acho que tem que estar acompanhado por um nutricionista, né? É fundamental. Para fazer esses ajustes, principalmente em relação à ingesta de proteína, né? A gente também tem outras deficiências nutricionais que podem estar relacionadas, né? Então, às vezes, de ferro, de vitaminas, que a gente consegue balancear isso com a alimentação, né? E entender também a perda de peso desejada, né? Porque eu acho que, às vezes, as pessoas ultrapassam a meta também, né? Então, independente de ter um transtorno alimentar ou não, né? A gente vê isso, acho que nesses casos aí mais famosos aí que a gente viu, né? Então, entender também até onde ajustar a dose, até onde usar a medicação, né? O ajuste de dose, a gente não é obrigatório chegar na dose máxima, né? Então, não faz sentido eu ir aumentando a dose de uma pessoa que já não está comendo nada. Né? Exatamente. Pode ser mais prejudicial ali, né? E a importância aí do acompanhamento multidisciplinar, né, gente? Mais uma vez, todo episódio aqui, a gente tem milhões de exemplos para dar, para falar da importância do acompanhamento multidisciplinar. Só aqui, nessa fala, a Mari já falou da importância do acompanhamento médico, do endocrinologista, né? De preferência, que é quem vai indicar o tratamento, vai fazer o acompanhamento, o ajuste de doses, com o nutricionista para ajuste, né, de suplementação, de controle ali alimentar, ver as demandas do paciente, o acompanhamento psicoterápico, né, com a psicóloga, porque muitas vezes vai precisar ali o paciente de mudar mesmo a cabeça, né, o pensamento, às vezes realmente mudança, né? Às vezes tem muita gente que come por ansiedade. Por ansiedade, né? Ou está acostumado a comer aquele tipo de alimento, vai ter que mudar, ai, não gosto, vai ter que passar por aquilo. Muitas vezes o processo de emagrecimento pode trazer frustrações, que nem a Mari falou também, de não atender tanto a expectativa do paciente naquele tempo, né, que ele esperava. Então, gente, o acompanhamento multidisciplinar não tem como fugir, tem que ter, é multidisciplinar em todos os sentidos, é para obesidade, é para gestação, é para parto, o que mais? Tudo que a gente fala. Tudo, acho que é tudo, tem, né? Tudo.
E a gente, como ginecologista, né, eu falo que muitas vezes a gente é o primeiro acesso da mulher, né? Ela vai na consulta com o ginecologista para fazer um check-up, uma revisão da saúde. E a nossa oportunidade de diagnosticar, de conversar, de orientar e encaminhar para os profissionais. E até eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes eu me senti constrangida de falar sobre obesidade, porque teve alguns anos na mídia, né? Um preconceito muito grande por parte de pessoas que têm obesidade, que foram a médicos. Eu lembro desse caso, assim, eu já citei ele aqui, inclusive, uma influencer que tem obesidade, ela foi num ginecologista para fazer um preparo para engravidar, e ele alertou que ela estava com obesidade, que isso traria alguns fatores de risco para a gestação, e ela foi à mídia falando que o médico foi gordofóbico. Então, eu queria muito, gente, falar que quando a gente aborda sobre obesidade, a gente está preocupado por ser uma doença. Gordofobia é você maltratar, ter um preconceito, um tratamento desrespeitoso com alguém por alguma condição. Então, a gordofobia é isso. Não é a gente, como médico, profissional de saúde, abordar a obesidade e falar que ela deve ser tratada. Então, eu já me senti, sim, eu confesso, algumas vezes, com receio. Né? Abordar. Exato, de como falar, porque a gente falar sobre obesidade teve essa época que virou um revés, assim, era como se a gente tivesse errado de falar. E por isso a gente agora tem uma preocupação até com os termos que a gente vai usar, né? Abordar de forma respeitosa também, porque às vezes a pessoa ela tem, além de ter uma dificuldade, muita gente tem uma dificuldade de aceitação daquela condição, né? Ou não enxergar o excesso de peso ali como um problema, né? Então, às vezes, a forma da gente falar ou perguntar se a pessoa se sente à vontade em falar do peso ali naquele momento, se ela se sente à vontade em pesar, em fazer as medidas, né? É claro que, assim, quanto mais dados a gente tiver, né, conseguir extrair da consulta, né, seja de anamnese ou de exame físico, isso vai nos ajudar muito mais na definição do tratamento, né? Ou na abordagem em si. Mas talvez aquela primeira consulta não seja o melhor momento para a gente já abordar de forma mais incisiva, né? Mas eu acho que só disso, de a gente perguntar, de respeitar a condição ali, seja psicológica, de aceitação aquele momento da pessoa, eu acho que já muda, né? Não tem como a gente negar que o preconceito ele existe e ele já foi muito pior, né? Eu acho que a gente também tem uma influência às vezes negativa de pessoas que levantam bandeira ali de não seria defendendo a obesidade, mas de uma forma de autoaceitação que é negativa, né? Então, óbvio que a gente tem que se aceitar, tem que buscar autoestima, tem que se amar, né? Entender que talvez você não vai ter aquele padrão do corpo que você está vendo ali no Instagram, né? Entender que cada um é um, a gente tem as individualidades. Mas falar que eu tenho, né, eu convivo com obesidade ou com sobrepeso e está tudo bem, não está, né? Então, acho que essa mudança mesmo de olhar, de conceito, né? A gente teve a influencer aí recente que levantava a bandeira, né? Eu ia falar e que submeteu a cirurgia, né? Então, acho que é entender. E que bom, né? Que ela mudou, que fez isso. Era uma pessoa que causava assim, muita polêmica nesse sentido, né? Na internet, nas redes sociais, que movimentava muito, porque ela realmente levantava uma bandeira sempre defendendo ali, falando que não era doença, que quem, né, falava com ela ou discutia era gordofóbico e era preconceito e tudo. Só que acho que chegou um momento que ela realmente se sentiu incomodada, né, com aquela situação. Às vezes nem foi estética, porque de acordo com o que ela falava, ela tinha realmente uma autoaceitação muito bem resolvida, né, quanto a isso. Porém, talvez ela tenha sentido na pele alguma questão de saúde ou foi alertada em relação a isso. De maneira adequada, né? Respeitosa, né? Sim. Às vezes ela teve alguma condição ali que foi diagnosticada, né? E que precisou realmente. Ela falou, não, opa, peraí, não é bem assim, né? Como eu falava, como eu defendia, como eu pensava. E foi até bom, de certa forma, porque tinha muita gente que ficava do lado dela, né? Tipo, às vezes
defendendo mesmo. Ou era influenciado também, Ou era né? influenciado, Essa que é a exatamente. questão, né? As pessoas hoje têm muita projeção. E, às vezes, a pessoa não tem um conhecimento a fundo daquele tema, né? E ela está influenciando milhões de pessoas. E é por isso que a gente está aqui, né? Por mais que a gente não influencie milhões ainda, Ainda. mas a tentativa é justamente essa, é trazer informações adequadas, porque a gente está vivendo um momento de rede social que cada um fala o que quer. E muitas vezes não tem um embasamento, né? A gente está na era da informação com muita desinformação, Exato. né? Então, só complementando, assim, eu acho que a estética, né, ela é extremamente importante, né? A gente sabe que faz parte da autoestima, mas talvez ela possa ser secundária. Eu falo muito isso, Né? não ganho secundário. Então, quando a gente está falando aqui, né, em sobrepeso, em obesidade, a gente está trazendo questões que vão muito além da estética, A gente né? está falando de saúde, redução de mortalidade, né? Morbimortalidade, né? Então, às vezes, a busca por um tratamento, ela pode partir disso, né? E não simplesmente uma questão estética. Então, por isso também que eu acho que todos os profissionais, às vezes, tendo aquele primeiro contato, né? Igual vocês, muitas vezes, são a porta de entrada da mulher, né? É saber abordar, né? De forma, claro que respeitosa, né? Entendendo as condições, aquele momento, as limitações, mas talvez de direcionar, né? Para um outro tipo de acompanhamento específico, ou mesmo já começar a abordar as mudanças, né? A gente não precisa indicar uma medicação ali de cara, né? Tem muitos pacientes que consultam e às vezes a medicação eu não consigo prescrever na primeira consulta, né? Por uma resistência também e preconceito com a medicação. Uhum. Né? De achar que eu vou ficar dependente, não, eu não preciso de medicação, não, eu não tenho doença, né? Então, conscientizar assim, a importância, né, que a gente já falou aqui, de alimentação, de exercício físico, de qualidade do sono também, que é uma coisa que a gente não falou, né? De cuidar da saúde mental, que eu acho que também é um outro problema aí que a gente tem hoje de saúde pública, né? Então, a gente tem muita coisa para fazer, independente de medicação. Né? A medicação ela tem seu papel, eu acho que é um grande avanço, né? Isso que a gente tem hoje de opção de tratar, né? Obesidade, e vem muito mais promessas aí com resultados melhores até, né? De medicamentos novos que vão ser lançados aí em breve, né? Os estudos estão avançando, então, assim, hoje a gente tem muita coisa na mão, muitas ferramentas para abordar essas pessoas. Ô Mari, para finalizar, tem algum caso marcante de algum paciente que te marcou, que você fez o tratamento com a medicação? Algum que te chama a atenção? Eu acho que eu tenho vários, né? Talvez trazer um aqui seria injusto. Mas eu acho que muito mais do que ver redução de peso, né? Ou mudança de composição corporal, né? Reduzir percentual de gorduras, tudo. É você ver a mudança na vida da pessoa. Às vezes ela não conseguia subir uma escada e hoje ela consegue, né? Não conseguia amarrar o sapato, né? Coisas básicas do dia a dia, ou não conseguia dormir, né? Porque a obesidade levou uma apneia de sono, né? Ou mesmo pela limitação ali de posição. Então, eu acho que isso talvez vale muito mais do que a balança em si. Ah, com certeza, sem sombra de dúvidas. Gente, só reforçando também a importância, né, de procurar um especialista, né, um médico especialista com registro, especialista, de preferência endocrinologista, né, que é o médico especialista nessa área de hormônios, né, de emagrecimento, que vai fazer um tratamento de forma responsável, né, Mari? Sempre. Sim, Não precisa hoje. nem falar, né? Porque a gente está vendo muita gente, infelizmente, prescrevendo o tratamento aí, infelizmente, desenfreadamente, né? Sem indicação, Sem né? A maioria das indicação, vezes. sem acompanhamento adequado, sem, né? Formulações controle, duvidosas também, que a gente não falou disso Exato. aqui, né? e que podem trazer risco para os pacientes. Um medicamento maravilhoso, que a gente está falando aqui, que tem inúmeros benefícios e que, se prescrito de forma errada, pode ser prejudicial, né? Então, lembrando, gente, pesquisem sempre os especialistas de vocês, que vocês vão. A Mari é nossa endocrinologista, lá da Menin Med Saúde,
E Mari, passa para o pessoal, então, suas redes sociais, como que eles te encontram, como que eles te acham lá para consultar com você. Então, primeiro, entrar em contato com a clínica, né? Eu tô meio off aí das redes sociais, mas meu Instagram é @mari.cirilo. Cirilo é CYRI2LO, um pouquinho complicado. Mas acho que acompanhar, né, o Instagram da Menin e quem quiser agendar uma consulta, eu estou à disposição, né? É sempre um prazer poder acompanhar e contribuir aí para a saúde. Muito obrigada pela presença, Mari. Foi ótimo. Acho que deu para esclarecer bastante sobre esse assunto tão importante. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. E fiquem atentos nos próximos episódios. Tchauzinho.